Várias outras notícias aqui no programa. O ex-presidente Michel Temer está articulando a união de 5 governadores para formar uma chapa para a eleição presidencial de 2026. O objetivo do MDBista é construir uma candidatura de centro-direita que funcione como alternativa à polarização política protagonizada pelo PT e pelo PL. Temer já mantém conversas com governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás e também Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Segundo informações do portal Poder 360, pessoas ligadas ao ex-presidente afirmam que ele quer viabilizar um projeto para o Brasil sem se prender a nomes. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que é bem informado, bem relacionado e talvez tenha alguma informação de bastidor para a gente. Que movimento é esse, hein, Dávila? Movimento louvável do ex-presidente da República tentando unir os candidatos em torno de propostas. Aliás, o MDB, no próprio governo Michel Temer, fez um projeto de país que o Beraldo sempre cobra aqui e que é um projeto muito bom, chamava Ponte para o Futuro. Foi um projeto muito bem elaborado, com prioridades claras, com meta. E o que o presidente está fazendo é convocando novamente um esforço para que se faça uma segunda versão desse plano. E é em torno desse plano que ele está conversando, das ideias esboçadas nesse plano de país, que ele está conversando com esses governadores, todos eles possíveis presidenciáveis em 2026. Esta é a conversa republicana que nós precisamos, em torno de projetos, prioridades, para tirar o Brasil deste buraco no qual nos encontramos hoje, fazer a economia voltar a crescer, restabelecer a segurança pública, lutar contra o crime organizado, fazer com que o Brasil volte a ter relevância internacional. São algumas das ideias fundamentais esboçadas para que nós tenhamos uma conversa objetiva sobre que país nós queremos. Portanto, aplausos à iniciativa do ex-presidente Michel Temer. Pois é, Michel Temer, que é muito respeitado, né, Mota? Mas quando a notícia traz as informações que indicam o objetivo de construir uma alternativa política à polarização entre PT e PL, e a gente observa aqui que Tarcísio de Freitas está no meio desses 5 governadores, eu penso, bom, mas o Tarcísio não seria o nome que está entre a polarização. Não seria talvez o nome de centro-direita, né? Porque Tarcísio pelo menos é muito comentado como o possível sucessor de Jair Bolsonaro. Então seria ele justamente uma das figuras da tal polarização, Mota. Pois é, Candiato, eu também fiquei com a sensação de que eu não entendi direito, né? O projeto de candidatura unindo esses governadores. Bom, tirando o governador do Rio Grande do Sul, até onde eu sei, os outros já estão juntos num projeto, né? Eles estão juntos num projeto de direita. Então, eu não sei que outro projeto, como é que você pode pegar as pessoas que já estão no centro do principal projeto para o ano que vem e criar com essas pessoas uma alternativa ao projeto onde elas já estão. Mas tudo bem, na política a gente tem que desbravar novos caminhos. E o presidente Temer, obviamente, é um político de respeito, com muita experiência. Mas eu queria saber quais são as ideias. Qual é a ideia fundamental desse novo projeto? A ideia é só ter um novo projeto, mas o que está por trás desse projeto? Qual é a ideia central? É diminuir o tamanho do Estado? É reformar as instituições? É uma reforma política? Qual é a ideia central desse projeto de poder? É isso que a gente precisa saber antes de poder fazer qualquer tipo de avaliação. É isso que se defende, Beraldo, antes de pensar no nome, um movimento que se apegue às ideias e às propostas para levar o Brasil adiante, para melhorar, tornar o Estado mais eficiente, talvez o movimento parta daí? Os desafios para o Brasil são imensos, mas reverter o Estado que temos hoje
começa com a eleição em 2026 de um governo que, de forma muito clara e objetiva, exponha um projeto para o futuro do Brasil. O ex-presidente Michel Temer, o que está buscando, certamente visando conquistar com essa iniciativa, é justamente chamar a atenção para que o candidato que venha a disputar com a esquerda no próximo ano seja um candidato de união entre os governadores, porque os governadores são aqueles que têm a força no Estado, que atuaram nas eleições do ano passado para formarem ali uma base expressiva de prefeitos, de vereadores, pessoas que serão essenciais nessa campanha. Então, o ex-presidente se coloca numa posição de ser uma figura conciliadora, de reconhecer a importância de haver uma união nessa próxima eleição em torno de um nome que seja competitivo, que tenha dinheiro para fazer uma campanha forte e por aí vai. Então, assim, não vejo essa iniciativa do ex-presidente como chover no molhado, não. Acho que é mais uma pessoa importante no cenário político brasileiro, reforçando essa necessidade de haver uma união em torno de um nome forte. Talvez o Dávila queira fazer um complemento. Quando há essa reflexão ou essa ideia de criar um movimento, pensar em uma alternativa à polarização PT e PL, e aí os nomes aventados são aqueles que já fazem parte de um grupo mais à direita, que talvez em alguma medida esteja alinhada ao PL e ao que se chama de bolsonarismo, como lidar com essa intersecção entre centro-direita e direita, Dávila? Seria uma alternativa a esse grupo da direita, mas com as figuras que estão na direita? Conta pra gente, qual é a leitura que você faz disso? Bom, a primeira leitura é colocar esses possíveis candidatos conversando, porque como nós sempre discutimos aqui nos Pingos nos Is, não é apenas a eleição presidencial em 2026. Nós temos eleição para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para os governos estaduais, para o Senado Federal e para os governadores. Então, assim, é uma eleição geral. E uma eleição geral, quanto mais conversa estiver, quanto melhor for alinhada as propostas e os palanques, melhor. Veja o caso do próprio MDB. Está aí o ex-presidente Michel Temer tentando aglutinar esses presidenciáveis, os governadores. E, recentemente, a própria ministra do MDB, a Simone Tebet, disse que o MDB deveria estar com o presidente Lula em 2026 em honra aos 3 ministérios que o MDB tem no governo Lula. Ou seja, veja só, mesmo o partido do presidente, que está tentando aglutinar a direita, está dividido em relação a 2026, porque parte do MDB, aquela parte do MDB que só pensa em cargo, quer ficar com o governo federal, quer estar na chapa de Lula, né? Então, essa conversa precisa ter desde já, justamente para aparar as arestas nos partidos, não ter grandes divisões, para que essa fragmentação não acabe, na verdade, estragando toda uma aliança importante, fundamental, para colocar o Brasil no rumo certo. Nós vamos precisar não só de um presidente bom, nós vamos precisar de governadores, parlamentares, porque nós temos uma missão dificílima de resgatar essa agenda de país, aprovar as reformas estruturantes do Estado, são emendas constitucionais e não dá para improvisar palanques políticos apenas em 2026. Por isso, esse trabalho é um trabalho muito importante, porque no próprio partido, como eu disse, do presidente da República, ainda existe enorme dissidência entre aqueles que querem embarcar na candidatura de Lula e aqueles que querem se juntar à oposição.